Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Fortcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sou suspeito para falar porque é sobre um produto que eu consumo, que eu sugiro para meus clientes. E hoje a gente está com um time de peso aqui para trocar essa ideia e para tirar todas as dúvidas sobre consórcio, uma forma inteligente de você adquirir bens ou alavancar seu patrimônio. Meu nome é Daniel Santos, eu sou sócio da Forto e hoje eu estou aqui com dois amigos e eu quero passar a palavra para eles, que eles possam se apresentar e contar um pouquinho da trajetória deles, como é que eles conheceram o consórcio, como eles estão hoje. Então, Ralf, tá contigo. Fala, Dani. Fred, boa tarde, Ralf. obrigado pelo convite. Então, o consórcio entrou na minha vida pelo seguro. Corretor de seguro há 25 anos. Quando eu me casei, a gente comprou um apartamento financiado e ali falei, cara, isso aqui não cabe no meu bolso, bro. Não aceito. E a Porto veio com uma campanha, querendo convencer os corretores a vender. E ali naquele momento ali um pouco atribulado do casamento, né, do início do casamento, muita conta, tinha acabado de reformar um apartamento, financiado, aquele negócio todo. Eu falei, cara, isso aqui pode ser um remédio para minha dor. E ali comecei a estudar, ainda não cabia, não tinha ainda parcela reduzida, não tinha lance fixo, não tinha muita coisa, 15 anos atrás, no produto da Porto. No que eu estava estudando ali não tinha, né? E aí eu comecei a pensar como que eu ia tirar aquela dívida das minhas costas. E ali começou o consórcio da minha vida como cliente mesmo, há 15 anos atrás. Eu comecei a estudar aquilo, fiz um de carro, contemplei rapidinho. E daí eu conheci vocês na Invicta. Até botei uma grana lá aplicada com vocês, o rendimento pagava, o valor da prestação, e eu ficava olhando aquele negócio. Uma hora para outra, o rendimento parou de pagar a prestação do financiamento. Eu falei, cara, vou dar uma all-in aqui nesse consórcio para ver se esse negócio dá certo, né? Estudei pra caramba, pegamos muita coisa ali, fui atrás. Contemplei em 45 dias. Consegui fazer a contemplação, fiz a quitação do meu financiamento e aquilo ali me trouxe uma liberdade financeira a partir dali, né? Eu tinha um compromisso mensal e eu praticamente reduzi ele em 70%. Aí eu usei 50% para fazer mais consórcio, os outros 25% que sobraram, 20% que sobraram, eu botei lá para guardar e tal. E aí começou minha vida no consórcio e hoje nós estamos aí a comercialização há 10 anos, me especializei há 10 anos no consórcio. Terminei um ciclo agora de 10 anos, eu me proponho a fazer ciclos de 10 em 10 anos, eu me propus há 10 anos atrás a construir um ciclo de 10 anos. Tirei o dinheiro da aplicação no final, joguei para outro lado, fui fazendo jogo, hoje eu consigo ter os dois. Então, ter os bens e o dinheiro. O consórcio me trouxe essa... Que é o cenário ideal, né? Cenário ideal. Antigamente eu achava que o consórcio era inimigo do financiamento. Na verdade, o consórcio é amigo do financiamento. Uma coisa junta com a outra, você consegue fazer os negócios e traz. Então é isso aí. É minha vida com consórcio até hoje. E aí, Fred, conta um pouquinho para nós aí da sua história. A minha história, né? A gente estou no mercado financeiro há 15 anos, sempre focado muito na parte de investimentos. E o próprio trabalho da assessoria de investimentos ela foi ampliando, né? À medida que o mercado foi evoluindo, o trabalho de assessoria acabou ampliando para outros tipos de produtos, né? A gente se conheceu, né? Foi na fase de 2015, 2016, por aí, já tem 10 anos pelo menos. Já tem uns 10 anos desse ciclo aí. A gente conheceu naquela época, até ensaiamos, né? Um caminhar junto, né, Ralf? Mas naquela época a coisa acabou que não fluiu como a gente gostaria, mas naquela época ali a gente já teve, dentro da antiga Invicta, né, hoje Forte, a gente já teve acesso ao produto, né, mas ainda acabamos não desenvolvendo ali como poderíamos, talvez ainda por estar muito ainda acostumado a fazer o investimento, né. À medida que o tempo foi passando, a gente viu que grande parte dos nossos clientes acabavam tirando recursos, né, para fazer compras de bens maiores, né. Então, às vezes, a pessoa ia ali juntando um patrimônio e quando tinha ali um patrimônio bom, acabava sacando grande parte ou a totalidade daquele patrimônio para comprar uma casa, um sonho, né? Construir ali o sonho, um carro. E a gente foi buscar, né, ferramentas mais inteligentes para fazer isso, né? Para não descapitalizar. A gente sabe o trabalho que dá, né? Para juntar um capital.
E o quanto é importante a liquidez para o cliente. Né? Às vezes acontece alguma coisa, um intempéries da vida, uma doença, ou às vezes uma oportunidade que às vezes você não tem a liquidez necessária. A maioria das vezes são oportunidades. Né? Eu até conversei com um cliente e falou, não, eu sempre tenho dinheiro porque na hora que tem um negócio eu quero ter o dinheiro. E a gente foi buscando e viu no consórcio essa ferramenta. Né? A gente até estava com o Ralf no treinamento há 15 dias e achei a analogia bacana. Esse canivete suíço, né? Exatamente. Que o consórcio serve porque ele serve para tantas coisas, a gente vai estar conversando um pouquinho aí, mas como uma forma de planejamento, né? Uma forma de planejamento. Então, para você, já que você vai projetar, comprar um bem, comprar uma casa, comprar um carro, por que não planejar isso, em vez de deixar, né, a coisa aí e às vezes, né, pagar juros caros ou às vezes não ter a condição de comprar aquele bem. Então, a gente hoje na Forta utiliza o consórcio, então, como uma ferramenta, né? Principalmente de planejamento. Né? As pessoas que estão com aqueles objetivos. A gente hoje faz um trabalho muito mais consultivo, não só focado no investimento, mas no trabalho da família. Então, o consórcio veio exatamente para unir, né, esses objetivos da família com projetos, né, de médio e longo prazo. Então, a gente veio a incorporar isso. Então, hoje é a parte que eu sou responsável hoje lá na Forta, que é realmente entender ali a necessidade e fornecer, né, o caminho para aquele sonho, para aquele objetivo. Legal, legal. E o consórcio, parando para pensar, não é um produto novo no Brasil, né? Mas ele vem ganhando muita força nos últimos anos. E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês acreditam que foi o motivo para o consórcio estar ganhando tanta evidência e como que o impacto da taxa de juros, que nem hoje a gente já está em uma taxa aí alta e com perspectiva até de aumentar, né? E como que isso reflete dentro do mercado de carta de crédito, de consórcio? Você pode falar, Ralf, depois você pode complementar, Fred. Daniel, o consórcio ele melhorou muito depois da lei do consórcio. Uma lei que regulamentou o consórcio e isso fez com que trouxesse mais seriedade e serenidade no processo de contemplação, análise, liberação de crédito, tudo isso melhorou. E o que acontece? Com juros maior, o consórcio se torna uma alternativa muito interessante. Tá? Lembrando que o consórcio não é uma solução imediata, você precisa ter a cultura de planejamento. Então, por isso que eu falei lá no início, eu me proponho a ciclos de 10 em 10 anos. Ciclos para troca de carro, ciclos para troca de imóvel, para aumento de patrimônio. Isso tudo vai trazendo melhores condições, porque você tendo o consórcio muito rápido, você acaba também aumentando a taxa dele. Sim. Então, você, com o financiamento, você tem taxa muito alta e o consórcio vem para ajudar nessa parte. Tá? Deixa eu ser um pouco mais claro. Se você hoje fizer um financiamento do imóvel, você pega lá R$500 mil, você vai pagar em torno de R$1.300, R$1.500, dependendo da sua taxa, da sua aprovação, fora a regra que você vai ter. Se você pegar hoje R$500 mil em qualquer administradora que vai ter uma taxa em média de 20%, você vai somar 20% aquilo ali, mais as correções, que são em média INCC ou IPCA, ou a média dos dois, isso aí vai dar 5% ao ano, 4%. Então reduz bastante. Estou falando uma taxa aí de administração e mais fundo de reserva 1,20. Hoje eu até postei sobre isso. Eu vi seu post. 12,99 ao ano. Né? Então é um negócio que vem para trazer uma cultura de planejamento. Você falou a palavra-chave, né? Planejamento. Eu sempre gosto de falar o seguinte, o tempo vai passar igual para todo mundo. O tempo é o que nivela todo mundo. Exato. A diferença desses ciclos, como que cada um vai estar daqui a 10 anos, é como que cada um se planejou diferente um do outro. Então, o brasileiro, eu acho que está despertando essa questão do planejar, quanto que isso faz diferença na vida dele. Você concorda também, Fred? Exatamente. Né? O consórcio vem como uma ferramenta de planejamento. Né? O consórcio é um produto tipicamente brasileiro. Né? Até algumas pessoas existem uns críticos. Né? Se fosse bom, não tinha sido feito no Brasil. Né? Como se tudo que viesse daqui fosse ruim. Temos problemas de um país, mas temos também muita coisa boa. Né? Mas o consórcio é um produto brasileiro porque a gente tem uma taxa de juros também brasileira. Né? A gente tem uma taxa de juros... Até quando ela é baixa, ela é alta. Então, a gente tem uma taxa de juros, por padrão, né, um investimento real hoje aí de 8%, e que não tem nenhum local do mundo. Né? Então, por isso que o consórcio foi feito no Brasil, justamente para contornar, uma forma de contornar essas altas taxas de juros. Né? Então, realmente, conforme o Ralf falou, o consórcio é um produto bem antigo, eu não sei precisar quantos anos que ele tem, mas mais de 30 anos que ele deve ter no Brasil. Mas, realmente, a lei do consórcio de 2008, né, que foi até
até uma das pessoas que encabeçaram foi o Rodolfo Montosa, que eu tive o prazer de conhecer ele. Existe até um livro, né, contando ali o processo que foi para a homologação da lei. Ela veio trazer uma segurança jurídica para todos, né, tanto para as administradoras quanto para os participantes, ditando regras claras do que qual que é o papel de cada um dentro do ecossistema do consórcio. E isso fez com que o consórcio realmente alavancasse. Então, ele vem crescendo muito, né, dados que a gente tem da ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, a gente vê o produto crescendo na faixa de 10% a 15% ao ano, né, independente de taxa de juros. É um produto que, na verdade, por mais que a taxa de juros, logicamente, quanto maior a taxa de juros, maior a atratividade do consórcio, por mais que a taxa de juros, como o Ralf falou, por mais que a taxa de juros esteja baixa, ela é alta. Ela é alta. Né? Então, independente de qual for o cenário no Brasil, o produto vem crescendo muito por um entendimento maior, né? Acho que as próprias pessoas que comercializam o produto, né? Como o Ralf falou aí, ele se aprofundou, se entendeu o produto realmente. Então, a gente tinha um produto que era vendido, né, muito através dos bancos, né? E infelizmente sem consultoria, os né? Hoje bancos, mais né? Assim, infelizmente os bancos, né? Eles acabavam, né? A pessoa precisa de um crédito, não, uma aí contrapartida, acaba a contrapartida, né? então faz um consórcio, sem saber realmente se aquela pessoa precisa ou não daquele consórcio e se cabe no bolso do consórcio. E se né? entendia, né, o E que era e as o produto. possibilidades, né? Aí a pessoa contratava o consórcio, mas não dava conta de pagar, porque às vezes ela estava tendo que pagar um financiamento, um crédito que ela pegou e acabava precisando cancelar e não tinha né, aquele bem que ela contratou, nem entendendo o que era. Né? Mas hoje, com o trabalho mais consultivo que a gente tem, né, a própria BAC tem uma certificação hoje que é a PCA 10, onde forma ali, né, as pessoas qualificando os profissionais. Acredito que isso aí tem sido uma alavanca bem forte para o produto crescer e com qualidade. Sim. Né? Crescer com sabedoria, né, Ralf? O produto tem tido bons profissionais atuando ultimamente, graças a Deus. Quanto mais gente boa no mercado cresce, porque você vai falar bem, você vai mostrar para os seus clientes, eu vou fazer isso com o meu, você vai fazer isso com os seus. E eles vão conversar ali entre eles e eles vão mostrar as experiências positivas que eles tiveram através da nossa consultoria. Isso é o mais importante. Exatamente. Há tempos atrás seria difícil sentar pessoas do mesmo mercado para conversar. Hoje a gente tem essa ciência que dividir, compartilhar o conhecimento vai fazer com que você faça melhor o seu trabalho, eu também faça melhor o meu, você o seu. Essa sinergia potencializa Exatamente. o mercado. A gente traz benefício para o cliente. Sim, a gente Já peguei caso você falou de banco aí, agora, esse ano ainda, de cliente estar contemplado no banco e não sabia. Eu falei, cara, você tem consórcio aonde? Tal. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nos seus extratos aí. Peguei o extrato, falei, carta contemplada. Eu falei, mas você usou esse crédito aqui para quê? Não, nunca usei. Eu falei, cara, você está com 600 mil reais. Aqui, ó, contemplado há 2 anos. E o cara não sabia que está aí, tipo, pegando financiamento para financiar um imóvel. Você imagina um negócio que é inadmissível. Entendeu? Ele teve uma sorte, né, de ser contemplado por sorte, mas não teve nenhum aviso, não teve nada. Os telefones mudaram, o e-mail mudou de empresa e tal. Acabou perdendo o contato e ninguém ligou para ele para avisar que ele estava contemplado. Isso aí é um dos exemplos. Que existe assim, N exemplos de pessoas que compraram sem assessoria. Isso aí acaba prejudicando muito, né? A gente gravou o primeiro episódio, a gente falou muito sobre seguro de vida e da mesma forma que o consórcio foi muito mal trabalhado. São ferramentas do planejamento financeiro que foram mal trabalhadas e as pessoas não sabem de fato o que significa, como pode ser utilizado, a importância. E esse tipo de bate-papo, esse tipo de programa, o objetivo principal é esse, é trazer informação de qualidade com pessoas que são especializadas, pessoas que estão na área, no dia a dia, que têm exemplos para falar. Sim. Então, o consórcio, eu vejo ele como vocês falaram assim, é uma ferramenta financeira que pode ser utilizada para várias finalidades. Né? No Brasil, aí como vocês falaram, é brasileiro, né? É um produto brasileiro. No Brasil, a gente tem 3 vias, né, de aquisição de um bem. Sim. Pode ser à vista, financiado, ou você tem a carta de crédito, né? Ali o consórcio. E aí eu queria assim, aprofundar agora um pouco mais a parte de consórcio, para quem está ouvindo a gente, entender o que é o consórcio. Assim, vocês podem tentar falar de uma forma que fique clara para quem está ouvindo, assim, o que é o consórcio, como é que ele é formado, para a gente tentar entrar uma parte um pouquinho mais técnica, mas de uma forma que fique tranquilo de quem está ouvindo entender. Vamos lá, você quer falar? Você vai usar o churrasco? O churrasco é sempre bom, né? Vamos lá, a gente tem um exemplo de um curso que a gente fez, que ele começou agora. Legal. Que é o exemplo do churrasco. Todo mundo já fez churrasco em família, já? Sim. Tá? Todo mundo. Então, imagina que nós vamos fazer um churrasco, nós vamos chamar ali, né? Nós vamos ter 10 meses de churrasco
para fazermos, né, a liberação de créditos para fazer o churrasco. Imagine que seja de R$1.000. Então, no primeiro mês, nós vamos ter, ao invés de 10 pessoas, nós teremos 30 pessoas. Essa grana vai ter uma sobra, que nós vamos sortear só 1.000, beleza? Esse resto dos 2.000, eles serão divididos para pessoas que ofertam lance. Então, ou seja, nós vamos ter mais dinheiro do que se paga de mensalidade. Isso faz com que... Não sei se fica claro explicando assim, mas imagine que nós vamos ter lá 30 pessoas, cada um pagando 100. Então, nós temos 3.000, certo? Ok. Esses 3.000 vão ter 1.000 sorteados, vai sobrar 2. Ok. Aí o Fredão tá com muita vontade de comer churrasco naquele mês, ofertou R$500 de lance. Ok? Então, vamos ter a sobra dos 2.000 mais os 500 de Fredão. Então, nós temos 2.500. E você também está com vontade de comer o churrasco e oferta lá R$400. Então, nós temos 2.000 da sobra, mais 500 do Fredão, mais 400 do Dani. Então, temos R$2.900 para sortear, para liberarmos créditos por lance. Correto? Ok. O crédito é de R$1.000. Nós temos quase mais 3 créditos. Se eu ofertar um lancezinho de R$100, você sai com seus 500, que deu 500, vai pegar 1.000. Você sai com seus 1.000, que deu 400, e eu que dei mais 100, saio com meus 1.000. Então, nós tivemos um sorteado e 3 contemplados por lance. Nós temos 30 pessoas, certo? Certo. No total, nós tivemos 4 contemplados nesse primeiro mês direto, correto? Correto. 30 dividido por 4 vai dar 7, 7,5. Então, em 7 meses e meio, todos serão contemplados se mantermos essa mesma dinâmica, linha de pagamento. Legal. Então, a ideia é uma compra coletiva. Funciona como se fosse uma compra coletiva, de forma programada e planejada. São pessoas sem que precisar se descapitalizar logo ali no início. São pessoas que se juntam com interesse comum, né? Exatamente como o Raul falou, no caso de uma forma lúdica, né? Do churrasco, mas pessoas que se juntam, cada um dá uma parcela daquilo ali e cada mês é sorteado uma pessoa para fazer uso daquele crédito, né? Para adquirir aquele bem. E também existem formas de acelerar o processo através via lance, né? Que são estratégias que podem ser montadas para você não depender exclusivamente da sorte. Mas estratégias que você pode montar efetivamente para antecipar aquilo ali. Logicamente tem um custo, você tem que antecipar uma parte do valor, mas faz parte de um planejamento, você junto com o seu consultor, definindo realmente a estratégia ou não, mesmo dando os lances, né? O custo fica bem mais barato do que você fazer o uso de um financiamento ou o que for, né? Então, basicamente, é dessa forma que funciona o consórcio. Legal. E aí também é importante, eu acho, a gente frisar e vocês explicarem, porque quem não conhece pode achar que é tudo a mesma coisa. Ou então falar assim, esse aqui o banco tem a taxa mais barata, eu vou nesse aqui. Só que aí que vem o trabalho do consultor. Porque, como você deu o exemplo, é uma gestão financeira, né? O grupo é uma gestão financeira. Então, a pessoa tem que estar atenta para alguns detalhes, como esse grupo, como é que é a gestão desse grupo? É um grupo financeiro saudável, financeiramente falando? Quanto que ele contempla por mês ou não? Só a taxa, às vezes, não é uma garantia de contemplação rápida. Então, o que vocês têm a dizer sobre isso? É o que menos importa. A taxa de administração é o que menos importa, né? O pessoal avisa, a taxa é alta. Depende, conforme você falou, Dani, acho que tudo faz parte, né, de uma estratégia financeira, né, do objetivo do cliente para aquele consórcio, né? A gente trabalha com várias linhas, com vários objetivos, né? E para cada objetivo você vai avaliar um grupo, né? Se é um grupo mais novo ou um grupo mais antigo, que já está com um nível de contemplação maior. Então, não adianta, por exemplo, né, a meia parcela, né, ou a parcela reduzida, é algo que foi incorporado no mercado agora, que você paga um pouco menos, né, até a contemplação. Então, se eu tenho uma parcela de R$1.000, eu vou pagar, às vezes, 700, às vezes até R$500 até a contemplação. E essa diferença que eu deixei de pagar, eu vou pagar depois da contemplação, diluído nas parcelas remanescentes, né? Então, às vezes, algumas pessoas acham bom isso aí. Às vezes é bom, mas também não adianta uma pessoa, às vezes, entrar numa meia parcela, num grupo, por exemplo, de 3.000, 4.000 pessoas querendo contar com a sorte. Quer dizer, a probabilidade dela ser sorteada, né? Acho que o Ralf trabalha muito com a Porto, não sei se você trabalha com mais algumas administradoras, mas a Porto, normalmente, o grupo de imóveis na faixa de 600 a 900 participantes, né? Aí, meia parcela nesse nível, ok, mas se eu pegar um grupo de 3.000, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, eu já vi grupo de 9.000 pessoas. Até de 20. Né? Então, quer dizer, aí aquela pessoa, vou pagar meia parcela no grupo de 9.000. A probabilidade dela ser sorteada
é mínima, é mínima. Então, isso vai de você saber qual que é o motivo, qual que é o tempo, tudo, né? Então, a taxa é um fator, mas, pelo contrário, não é a mais determinante. Exatamente. Né? Assim, eu costumo usar muito o termo do seguinte, não existe almoço grátis no consórcio. Você vai pagar. Se você não vai pagar na entrada, você vai pagar na saída. Então, enfim, a taxa é interessante, você tem que contabilizar ela na balança. No custo. Mas a efetividade do processo é o mais importante. Então, por exemplo, você pega um cliente que tem muita grana, ele vai entrar num grupo XYZ, que vai entrar naquele perfil. O lance embutido é interessante para ele? Não é? Esse cliente ele não tem tanta grana, ele vai fazer uma formação de capital ainda para poder dar lance. Tem que ter um lance fixo nesse grupo. Você vai usar embutido, tem que ter lance fixo com embutido. Eu não tenho grana, eu quero entrar num lance fixo, que é exatamente o valor do embutido. Então, você vai tirando ali o extrato do cliente para depois ir buscar o que ele precisa. Então, a parte mais importante do consórcio é buscar o profissional que vai entender o que ele precisa. E aí você vai conseguir ter resultados, né? Assim, a gente, lá na corretora, a gente fala muito, vamos montar uma mesa de salão de vendas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas, cara, chega na hora de tomar decisão, fala, cara, nós vamos perder essa qualidade. É consultivo, é um você trabalho deixa consultivo. de fazer essa consultoria. É um trabalho consultivo. Muita gente compra na impulsividade, mas você não pode vender dessa forma. Você precisa estar ali muito alinhado com o cliente, entender o questionamento dele, qual é a necessidade dele, a dor, para entregar o remédio certo. A gente trabalha com administradoras mais específicas, porque é o público que a gente atende, entendeu? Então, eu acho que o mais importante nesse momento todo é encontrar o especialista ou a pessoa correta que vai trabalhar da forma mais transparente possível para te entregar o resultado. Porque a taxa não é importante. Porque você sabe, né, Ralf? Você já deve ter clientes aí que estão na terceira, quarta, às vezes até quinta carta, né? Sim. O trabalho que ele é feito consultivo, realmente um trabalho onde você entende realmente ali a necessidade do cliente, o que ele está buscando, o que ele está querendo, e auxiliando ele nessa caminhada, é o cliente que depois já quitou, já vai querer o próximo. O que entendeu o valor do negócio, né? E ele mesmo vai naturalmente indicando. Né? E quando você faz o cliente ganhar dinheiro, o que acontece? Ele volta. Ele vai voltando, ele vai vindo, ele vai... Então, assim, tem cliente hoje lá na corretora, que já tem essa caminhada de 10 anos aí, Ralf, eu posso pagar X. Então, eu já tenho os dados, eu já entro em contato e falo, aí, Fredão, já mandei aí para você, é só você assinar, não quer não? Beleza, tudo bem. Mas, essa possibilidade. Não, Ralf, eu vou assinar aqui porque eu estou podendo pagar um pouquinho mais e tal. Então, o cara já está ali ciente de todo o benefício que o negócio traz para ele. E o consórcio serve até como uma educação financeira nesse sentido. Que a gente tem que ser realista. Tem muito brasileiro que não sabe guardar dinheiro. E o cara vê o dinheiro na conta, ele gasta com qualquer outra coisa. E quando ele percebe que ele tendo um boleto ali para pagar todo mês e daqui a pouco ele tem um imóvel, tem outro imóvel, ele mesmo busca comprometer essa parte da renda dele visando essa alavancagem de patrimônio. Vou dar um exemplo de um cliente que aconteceu semana passada. Assim, ele já é meu cliente há muitos anos, ele falou assim, Ralf, eu deixei de pagar uma parcela aqui, eu vou comprar um consórcio, eu quero um consórcio de, acho que ele falou 40 mil na época, eu não lembro, 50 mil reais na época. Ele foi pagando aquele boletim ali, aí liguei para ele, falei, Éder, pode falar o nome dele, que eu falei que o dia eu vou contar a história dele para todo mundo. Éder, você está contemplado. Ele, beleza, deixa esse negócio aí. Quando você contempla, aquela grana fica ali rendendo. E aí ele continuou pagando e tal, não sei o quê. Chegou agora, ele mandou mensagem, fui avisado aqui que meu grupo está acabando e tal. Eu falei, não, certo, está acabando mesmo, você vai pegar essa grana aí, vai ser depositada na sua conta, com os rendimentos todos. Ele, beleza, então. Beleza. Aí eu falei, ele acabou, vou anotar aqui, daqui 2 semanas eu ligo para ele e vou vender mais uma carta para ele. Não passou 2 semanas, ele já entrou em contato. Rafa, deixa eu te falar um negócio. Falei, o que foi? Ele, peguei a grana, comprei uma usina de energia solar. Botei aqui na empresa, era 60 mil reais, exatamente o valor do crédito que ele teve. Coloquei aqui e tal, minha energia vai praticamente zerar. Faz um consórcio para mim de R$ 1.600. Está fazendo a carta para ele hoje, 200 mil reais, para ele poder fazer. Ele vai usar aquela grana para poder pagar o consórcio. Então, assim, são N as possibilidades, são N as situações que você pode implicar e ter a criatividade de ganhar dinheiro e fazer seu cliente ganhar dinheiro. É isso. Tá vendo aí, né, pessoal? Vida financeira é assunto sério.
Ganhar dinheiro é difícil, então na hora de você tomar uma decisão, busque um profissional qualificado, alguém que realmente vai te ajudar a entender o que você precisa, o que você está buscando e vai, em conjunto com você, encontrar as melhores soluções. E a gente... Pode, desculpa, não, pode falar. Mas só complementando, né, a gente que trabalha muito no universo financeiro, né, de investimentos, né, quem não é de nós também que falou, essa semana que vem eu vou fazer isso, semana que vem, e a gente trata muito com investidores também, eu vou poupar R$500, R$1.000, R$2.000, R$5.000, logicamente depende do universo de cada um, e a pessoa faz o primeiro mês, faz o segundo, mas no terceiro mês apertou ali, quer fazer uma viagem, quer comprar alguma coisa, não faz aquele aporte, ou às vezes o que ele juntou, ele saca, vou juntar aqui, vou fazer uma viagem e saca. Então, conforme você falou, né, Daniel, o consórcio acaba sendo uma ótima ferramenta de planejamento financeiro mesmo, de poupar, né? Eu já tenho cliente que fala assim, Fred, manda um boleto para mim, porque se ficar na conta, eu gasto tudo. É o mas boleto do bem. Se eu pagar o boleto, né? E então eu consigo juntar o dinheiro, né? Eu próprio uso essa ferramenta hoje para mim, né? Sim. Às vezes ele te protege você mesmo. De você mesmo. Exatamente. É isso aí. A gente que tem a gente como ser humano, né? A gente tem até um curso lá no escritório que a gente faz de consciência, de planejamento financeiro. A gente trata que a compra, né? Ela é emocional, né? Sim. A gente acaba às vezes do nada, às vezes a gente acaba comprando coisa que não precisa. Então, eu, por exemplo, tenho 6 cartas de consórcio que eu sei que todo início do mês, baixo meu pagamento ali, eu já quito meus boletos, falo assim, minha reserva está montando aqui. Eu tenho cartas para diversas estratégias aqui, que a gente vai estar falando provavelmente em breve aqui. Mas, então, acaba sendo uma ótima ferramenta para gestão, para realmente ter aquele compromisso, né? Porque o consórcio o cara vai ter todo mês de pagar o boleto, logicamente tem que ser um boleto que está coerente com a capacidade financeira dele, porque só existe uma condição, e o Ralf sabe disso, que você perde dinheiro no consórcio. É se você precisar cancelar o consórcio. É a única forma que você tem de perder dinheiro no consórcio. Então, por isso que tem que estar ajustado com a capacidade financeira do nosso cliente. Então, porque todas as outras situações, jamais ele vai perder dinheiro. Se ele for contemplado rápido, demorar, se ele for o último a ser contemplado, não importa. Ele vai retirar mais dinheiro, mais resultado, né? Vai ter uma rentabilidade daquele recurso que ele colocou. Então, isso é muito importante e é uma ótima ferramenta para disciplina, né? Aí depende para quem quer, para uma casa e tal, aí vai depender da estratégia de cada um. E eu falo mais, o consórcio ele é democrático. Por quê? A gente está falando de investimentos, a gente sabe que às vezes a pessoa quer investir, quer montar uma carteira, mas a pessoa às vezes não tem um recurso ainda. E o consórcio é uma forma de você alavancar patrimônio sem ter muito capital. Sim. Se você tiver um orçamento que você consegue encaixar ali uma carta de crédito de um imóvel, já é um belo de um começo. Nossa. E a consistência ali, o tempo vai mostrar que essa estratégia vai te fazer bem. Porque se você comparar com pessoas próximas a você que não tem esse pensamento de longo prazo, é como você falou de ciclos, né? De 10 em 10 anos você vai ver, você vai descolando de uma forma muito grande. É uma corrida individual. É isso aí. E você vai fazer a sua corrida e todo mundo vai correr a mesma distância. O problema é quanto um vai se cansar e o outro não. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o consórcio ele veio para mim assim, pela vida que meus pais tiveram. Meu pai sempre teve uma condição normal de vida e pagaram o financiamento até pouco tempo atrás, cara. Entendeu? Ter que, no final, ter que fazer um acordo com o banco aqui do nosso estado. Porque pagou a vida toda. Você imagina se tivesse tido uma orientação financeira. E eram pessoas que ganharam dinheiro em certa época da vida, não ganharam tanto outra época, mas pessoas normais. Normal de todo mundo. Normal de todo mundo. O mínimo de orientação financeira, eles conseguiriam ter um resultado ainda muito melhor. Entendeu? Entendi. E assim, até para o pessoal entender, para quem que então o consórcio ele é muito bom, eu concordo com vocês, mas para quem que ele não é ideal? Qual é o tipo de cliente que fala, cara, para esse cara aqui não é ideal? É para o cara imediatista, o cara que quer... Como é que a gente poderia falar assim, o cara... Cara, hoje eu consigo dizer que o consórcio é para todo mundo. Não tem quem... Talvez a pessoa não saiba o poder do consórcio. Entendi. Porque o imediatista, ele pode ser imediatista. Ele vai lá, compra financiado, depois a gente vai lá e quita o financiamento dele. Entendi. O planejado não se fala. Isso aí é maravilhoso, porque esse cara aí tem 1 bilhão de possibilidades para ele. O cara que também é tranquilo, ele vai se dar bem no negócio. Assim, é difícil falar quem não... esse aqui não serve. Talvez não, é questão de momento, né? Talvez de mentalidade. Né? É para todo mundo, mas é a pessoa mudar essa mentalidade de imediatista dela. Porque às vezes o que acontece? Também tem gente que não tem oportunidade. Eu uso muito a questão do seguinte, quais são as oportunidades que você tem? Eu só posso comprar assim. Então tá bom. Então você vai lá, compra assim, realiza assim,
mas vamos fazer um projeto paralelo para te tirar esse problema daqui a tanto tempo? Porque se você parar para... Vamos falar do financiamento, que é o imobiliário, que é o que mais se utiliza para... o consórcio ele é mais utilizado hoje para fazer quitação de financiamento. A casa própria não é a principal função, na minha opinião. A principal função é a quitação do financiamento. Todo mundo casou, vai lá e quer comprar uma casa. Quem casa quer Quem casa. casa quer casa. O cara ficou mais velho, quer comprar um apartamento. A menina ficou mais velho, quer comprar um apartamento. E aí vai lá, cabe no bolso aquela parcela ali de 3 mil reais, o cara ganha 10 e vai embora, tá pagando ali, tá vivendo. Acho que essa é a maior realidade que tem. Só que o que acontece? Nós temos o nosso período produtivo, certo? Qual é o nosso período produtivo de um homem hoje, mais ou menos? O cara começa a ganhar dinheiro com 30 anos. Começa a ganhar esses 10 mil aí com 30, 32. E olha lá, tem gente que nem está ganhando isso ainda. E ele vai parar de ganhar esses 10 mil, a de 32 aí, mais ou menos com 59, 60 anos. Se você fizer uma conta básica, isso é o período do financiamento. Então, quando você cansar, porque acabou mesmo. Você já foi, você está morto. Você não tem mais como construir patrimônio na sua vida. Lógico que um cara de 60 anos consegue construir muito patrimônio e tal. Mas esse cara já veio lá de trás construindo. Ele é engolido pela onda do imóvel. Agora, um cara que ficou a vida toda ali naquele período de 26, 30 anos até 60 anos pagando financiamento, esse cara é desestimulado financeiramente. Então, você pega o período produtivo que você tem e entrega para o banco. É seu. Então, o nosso trabalho é tirar esse cara desse período produtivo para poder fazer o quê? Trazer dinheiro para ele. É isso, para mim, a maior ferramenta, salvar a família, salvar a pessoa ali, o homem ou a mulher, aquele dono de imóvel, desses juros aí que vai ficar a vida toda perturbando ele. Eu acho que o Ralf falou bem, né? Assim, a gente tem o perfil, assim, primeiro, o cliente, o ideal é um cliente que quer planejar, né? Que quer realmente planejar um objetivo, mas a gente tem das mais diversas pessoas, né? A maior dificuldade que a gente tem lá é o cliente que quer agora, né? O cara que chega assim, eu quero consórcio para... Quero comprar amanhã. Quero comprar amanhã. Aí realmente, achei uma nesse oportunidade. caso, é muito difícil. A gente nem entende que o consórcio é o melhor caminho. Não ser uma compra de uma carta contemplada, talvez, dependendo do mercado, da oportunidade. Mas o que eu acho que é bem sábio que o Ralf falou é esse trabalho de troca, né? Compra um financiamento aqui, adquire o seu negócio, aquela tabela linear, que é a frase, se não me engano, é aquela mais barata. E vai trabalhando com consórcio. Eu fiz isso, né, na minha vida. Eu faço isso direto. Eu fiz isso para mim, inclusive, né, eu tinha um financiamento, para usar bem claro o exemplo aqui, eu tinha um financiamento, estava com um saldo devedor de 300 mil reais, pagava uma parcela em torno de 3 mil e poucos reais, para 35 anos ainda, já tinha pago 5 anos, né, substituir por um consórcio, onde o consórcio, o prazo ainda remanescente era 15 anos e 2 mil reais a prestação. Imagina. E outra coisa, se você parar para... Eu sempre faço a pergunta para o cliente. Vamos dizer que o Daniel tenha lá um imóvel financiado. Daniel, pega seu extrato para mim financiar, do financiamento. Aí ele vai mandar aquele extratinho que é obrigatório. Parou de chegar em casa. Antigamente chegava no final do mês, né? Mas não... Aquilo ali assusta o cara, né? Se o cara lê, né? Então... Falo, pega seu extrato. Ele, rapaz, mas não chega isso. Dá um jeito lá, entra lá. Tal. Já tem até os passo a passo pro cara fazer. Cada banco tem um passo a passo, né? Os maiores eu tenho lá, já salvo, já mando pro cara. Faz assim. Aí ele olha e pega. Pô, mas Ralf, minha parcela é 2 mil reais. Eu tô pagando 1.600 juros. Juros e mora. Você já pagou quanto tempo? 8 anos, o cara pede pra... O cara pede pra morrer. Ele quer contemplar um consórcio no mesmo dia. Fala, cara, olha só, se você fizer isso, aí você vai mostrar para o cliente que há uma saída. Exato. E aí o que acontece? Ele vai sair desse financiamento e ele vai ter a maior rentabilidade no imóvel dele. Exatamente. Quando você fala de investimento, então, quando vamos trazer o imóvel, deixar de ser a casa própria, né? Ser o nosso lar, onde a gente, né, traz tudo que o lar traz para a gente, né? São as coisas boas da vida, com as vivências com a nossa família, nossos filhos e tal. Vamos trazer para o investimento, comprar um imóvel para alugar e o aluguel pagar a parcela ali do financiamento. O cara faz aquele financiamento ali 30 anos. Aquele imóvel só vai ser dos filhos dele. Se ele fizer um consórcio em paralelo ali, ele vai quitar aquilo ali, depois de 10, 15 anos aquele imóvel vai estar quitado, ele vai ter a valorização do imóvel, vai gerar renda, ele vai colocar esse dinheiro, aí você vai ter que usar uma calculadora super potente para poder somar isso tudo, entregar o melhor resultado pro cara. Exatamente. Sempre dá certo. Isso é uma estratégia que a gente tem usado bem lá no escritório.
com o planejamento dos clientes, né? Que é criar realmente... A gente sabe, né? Que o INSS vai quebrar, a gente só não sabe quando, né? O INSS significa isso não será seu, né? Exatamente. Então, quer dizer, também tem um limite também de 7, 8 mil reais, Sim. né? No teto hoje. Quem receber, se conseguir receber, né? Tem o teto. Então, a gente tem trabalhado muito com os clientes nessa consciência, né? Da aposentadoria, como vai viver, na criação de patrimônio. E o consórcio é uma ferramenta para isso aí, é extraordinária, né? Porque... Nitroglicerina para o seu dinheiro. É uma Se forma você de souber alavancar, usar, né? Alavancar o seu patrimônio, né? Então, você, naquele momento que você cria um consórcio, por exemplo, de 500 mil reais, vamos supor aqui, né? Você já alavancou 500 mil reais, ainda tem um seguro prestamista que você ainda, se você for, né? Você pode optar ou não por ter tem ele. atualização, né? O pessoal fala, mas vai ter reajuste. Cara, mas o reajuste é muito bom. Se você pegar um reajuste de 5% numa carta de 500 mil, você vai ter um reajuste aí de 25 mil reais no ano que vem. Sua parcela é 1.500 reais, 2.000 reais. Se você fizer a conta, são 12 parcelas de 2.000 reais, 24 mil. O que acontece com a sua carta? Praticamente Virou 525. É isso aí. Tudo que você colocou, somou. Mas... No outro ano a mesma coisa. E então, aí vai. Só para seguir o raciocínio, né? Aí, então o cliente pega, por exemplo, 500 mil reais, uma prestação de 2 mil reais, por exemplo, aí, vou considerar sem reajuste, só para facilitar o cálculo aqui. Se você demorar 10 anos para ser contemplado, eu demorei muito, cara, demorei 10 anos para ser contemplado. 2 mil reais, vezes 12, 24 mil por ano, vezes 10, você gastou 240 mil reais e tem uma carta de 500 mil reais. Você compra um imóvel, aluga isso para um inquilino, a parte também, hoje um imóvel mercado tradicional em torno de 0,5, 0,4, mas você usar a inteligência financeira, via Airbnb, a parte de estúdio, né, que você consegue rentabilidade estava 0,8, localização de 1%, imóvel, né, tem uma inteligência financeira para isso, você aluga isso e a sua parcela quem vai pagar é o inquilino. Então, se você pegar um consórcio de 20 anos, por exemplo, daqui você vai ter comprado um imóvel de 500 mil reais, pago 240 mil reais nesse prazo. Isso é impressionante, cara. Aí você, então, só depois... você já tem, você deixou de pagar aquilo ali, porque agora o seu inquilino está pagando, você já faz o quê? Uma nova carta. Uma nova carta para fazer isso. Então, quer dizer, criando assim, daqui a 20, 30 anos, como o Rafa falou, 30 anos produtivo, você tem ali 4, 5, 6 uma imóveis. Uma aposentadoria imobiliária que o pessoal chama, né? Esse ciclo de 10 anos que eu me propus a fazer deu exatamente 10 anos. Foi assim, coisas de Deus que acontecem também, né, velho? E quando eu comecei, eu fiz o meu primeiro foi para quitar um financiamento. O segundo imóvel foi com o dinheiro que sobrou do financiamento. Esse imóvel a gente comprou, eu e minha esposa, a gente pagou 100 mil reais nesse imóvel. Ele ficou alugado até agora, tem 10 anos alugado. Então a gente deu lá, sei lá, na época acho que foi 40 mil reais de lance e tal, contemplou, comprou, botou lá. Cara, quem pagou esse imóvel foi o inquilino. Exatamente. Só que esse imóvel está quitado há 6 anos. Então esse aluguel de 6 anos veio para o bolso. E serviu para completar outra carta. E ainda valorizou o imóvel durante esse tempo. O imóvel foi vendido agora por 394 mil. Ah, tudo bem, tem imposto de renda em cima da... Lógico, graças a Deus, eu quero pagar muito imposto. Eu também quero pagar então, muito. Esse foi um imóvel que eu juntei para realizar o meu sonho lá de trás. Que eu queria morar onde eu vou morar agora, do jeito que eu vou morar agora, da forma que eu vou morar, no endereço. Exatamente. Não acertei o prédio, mas acertei a localização. Tô na quadra. Tá lindo. É isso aí. Melhor até que eu esperava. Dessa vez vai chamar a gente pro churrasco, pra inauguração vai acontecer, vai acontecer. Vamos fazer um consórcio para fazer churrasco, hein? Bora. E outra coisa, tava falando, a minha esposa, a gente tava conversando, né, uns dias atrás aí, depois da compra e tal. Aí tava faltando uma grana lá e tal pra poder fazer a obra, né? Ela falou assim: "Não, amor. A gente já fez tudo com o consórcio. A gente já comprou terreno, a gente já comprou e alugou, a gente já comprou Airbnb, já quitamos financiamento, carro nem se fala, motos, troço, tudo é consórcio. A gente só não reformou. Vamos fazer com reforma. Fechei ontem, comecei o processo ontem da reforma do apartamento com consórcio. É o canivete suíço, né? Exatamente. E assim, na época eu nem imaginava que seria para isso. Não, e é tão interessante, assim, a gente que está trabalhando no dia a dia com isso, as possibilidades que isso traz para o cliente. E aí, falando como investimento, né? De comprar uma carta para adquirir um imóvel, a questão da oportunidade. Sim. Porque se você tem uma carta contemplada, é diferente do financiamento seguinte. O financiamento, primeiro você vê o imóvel e vincula esse imóvel ao financiamento. Sim. A carta contemplada, você tem a liberdade de procurar oportunidades. E isso faz toda a diferença nesse jogo financeiro. Isso é muito bom, Daniel. Né?
Então, o que vocês podem falar sobre essa questão dessa diferença do financiamento, também essa questão do custo de oportunidade que o consórcio traz? Porque a pessoa pode procurar com calma que o dinheiro está rendendo. Isso é uma dúvida, né, que o pessoal tem. Eu tenho prazo para usar minha isso carta, é legal, né? Minha carta foi contemplada, né? Eu tenho prazo. Não precisa. Zero prazo. Ela rende 95% a 100% do CDI, que é uma aplicação conservadora, que é ótimo, né? E rende não o que você pagou, rende o Rende valor sim, o contratado. valor da carta. Se você foi Então, contemplado quer dizer, no primeiro ou segundo mês, você tem uma carta de 1 milhão, não vai estar rendendo o que você pagou, não. Vai estar rendendo em cima de 1 milhão. Exatamente. Né? Então, quer dizer, vale... Eu perdi. Desculpa, você estava falando da questão do tempo, que às vezes a pessoa acha que tem tempo não para precisa, utilizar. né, do tempo. Você pode, logicamente, deixar essa carta rendendo e na hora que você vê uma oportunidade, e se você não usar ela, no final do grupo, você saca esse dinheiro, né? Como aconteceu com o cliente do Ralph ali. Quando acaba o grupo, se você não utilizar, é distribuído para os cotistas, aqueles que não utilizaram o crédito, e a parte do fundo de reserva, alguns administradores têm um fundo de reserva, retorna o fundo de reserva também para os cotistas. Né? Então, como ferramenta, né, para você ter aquele dinheiro, alavancagem, novamente, você ter ali, você pagou, foi contemplado, já tem aquele recurso para utilizar. Né? Paguei 5 anos, estou ali, gastei 120, mas tem 500 mil na mão para alavancar, não preciso usar de maneira imediata, né? Até costumo brincar, né? Tem um cara que chama Arquimedes, né? Que ele falou o seguinte, ele falou assim, me dê uma alavanca bem grande, um ponto de apoio que eu moverei o mundo, né? Então, eu considero o consórcio como alavanca, né? Mas você tem que botar ela no local certo, né? Porque não adianta também eu ter dinheiro para aquele cliente, né? Porque uma coisa pode ser né? boa para mim, como para você também não, então, para ele sim. E tem que saber usar também. A inteligência financeira é também saber utilizar esse recurso de maneira eficiente, né? Quanto que é uma boa hora para contemplar, quando é hora para vender, inclusive, uma venda de uma carta pode ser interessante, ou esperar para realmente utilizar no momento oportuno. Então, você está sempre cercado de pessoas que entendem do produto e trazem ali para você uma relação, vamos dizer assim, super profissional do produto. Porque, por exemplo, o consórcio não é só venda. Ele tem parte do entendimento do cliente. Aí você vai fazer a venda. E aí, depois que o cliente contempla, ele tem também a emoção do cliente. Às vezes o cara tem a grana toda, viu um negocinho, ele quer contemplar. Quero dar lance, Rafa. Cara, segura, calma, não é assim, segura. Pensa nessa aqui, pensa naquilo ali. E aí, o que acontece? Quando você entende realmente o que o cliente precisa, e você, por exemplo, você tem lá um parceiro, um corretor de imóvel, que vai te trazer o melhor imóvel. Não, mas aquele imóvel ali não vai ser tão bom. Pô, aquele parceiro corretor de imóvel vai te ajudar nisso aí. Ele vai te trazer um imóvel legal para você comprar e fazer a alocação. Certo, né? Show. Não, vou deixar o dinheiro rendendo. Cara, se você pegar uma carta aí, você falou 1 milhão, mas vamos botar 500 mil reais. Apartamento de 2 quartos. Hoje aí, um flat em São Paulo é 500 mil. Esse 500 mil, lá em São Paulo, vai te dar aí 4.500 reais. Pô, puta rentabilidade. Se você deixar parado, quanto vai te dar? Vocês são aí da conta. Vamos fazer o quê? 3.700? Limpão, sem imposto de renda, sem encheção, sem amolação. E outra coisa, para mim, uma das outras maiores vantagens é o seguinte, que hoje pode estar bom comprar aqui em Vitória, mas amanhã pode estar bom comprar lá na Serra. Seu dinheiro está ali, então você vai aproveitando as oportunidades. Então você tem que estar cercado dessas informações, estar posicionado ali no consórcio, para que você tenha sempre ali uma espada para poder executar o golpe da melhor forma e fazer aquilo ali, então trazer para você o melhor resultado possível. Legal. Fred, você trouxe até para a mesa a questão do... Tem gente que usa como investimento. Explica um pouco como é que funciona para o pessoal entender como que é essa questão de compra e venda. Conforme eu falei, né, tem muita gente que não tem a disciplina, né, de investir. Ou mesmo a pessoa que tem, né, alguma pessoa que às vezes já tem uma carteira de fundos imobiliários, às vezes já recebe uma receita oriunda de aluguéis, né, dos recebíveis dos fundos imobiliários. A gente acaba utilizando o consórcio como uma ferramenta de diversificação de uma carteira. Então, qual que é o conceito que a gente usa lá? São cartas menores para contemplação, onde o objetivo não é a utilização do recurso, a princípio ele pode ser utilizado, mas para aquisição imobiliária, mas para a venda da carta contemplada. Tá? Porque existe um mercado hoje de cartas contempladas, de pessoas que buscam por um custo menor, às vezes por um problema de aprovação de crédito junto às instituições bancárias, ou, logicamente, também, às vezes, de uma composição de cartas, né? Porque o consórcio, por exemplo, ele não pode estar no mesmo bem que um financiamento.
né? Se eu comprar com um consórcio, Uma alienação, eu não posso também financiar esse consórcio, porque é uma alienação só uma entidade que vai poder alienar aquele bem. Então, às vezes, o Ralph tem uma carta de 500, mas quer comprar um imóvel de 700. Sim. Então, ele vai precisar de mais 200. Ou ele tem que botar de recurso próprio, ou arrumar uma carta dentro da mesma administradora para fazer esse trabalho. Então, existe um mercado muito grande, mas tem que tomar muito cuidado, que é um mercado onde, infelizmente, tem muita gente, como não todo mercado, né? Não há regulação clara disso aí. Mas é totalmente legal fazer isso, Sim. mas você tem que saber com quem você está fazendo. Mas, então, o que a gente faz lá? São pessoas que investem isso aí e vendem a carta após a contemplação, né? E conseguindo um ágio bem superior. Então, até 5 anos, o ágio que você tem é muito superior a uma você consegue ágios aí de 35%, 40%. Até porque hoje, para financiar, a entrada já é 20, 30%. 20 ou mais, né? Então, por exemplo, usar exemplos... Não, mais, tem 30%. Usar 2 exemplos práticos aqui, né? A gente tem um cliente que teve uma carta de 115 mil, que normalmente é essa faixa que a gente usa, 115, 130 mil reais. Ele foi contemplado por lance, né? Por lance fixo, no grupo. Aí vale da estratégia, a gente, nesse caso, para a estratégia, a gente usa um grupo que o lance fixo é o lance embutido, né? O que você pode utilizar da carta é maior do que o lance fixo, então ele não precisa botar dinheiro para contemplação. Então ele foi contemplado com lance fixo na 16ª Assembleia. Ele gastou até aquele momento 8 mil reais e nós vendemos a carta dele por 22 mil reais. Quer dizer, deu 160% de ganho, né? Um exemplo, outro sorteio, o cliente foi sorteado, o Ralph deve ter vários sorteios lá, mas e foi contemplado ainda no 6º mês, Ralph, você imagina. Então, a carta de 300 mil reais, ele tinha gasto 6 mil reais e a gente fez a venda por 78 mil reais, né? Então, logicamente, são casos que não é o normal, né? O cliente ser sorteado, mas acontece. Mas acontece demais. Eu tenho cliente de imóvel que foi no primeiro Assembleia. Eu fui contemplado, eu tenho uma casa em Guarapari que eu comprei com a carta pago 4 ou 5 parcelas, nem lembro. Mas só 7 mil, peguei uma casa de 300 e pouco. Mas só para fechar essa estratégia, né, de investimentos, normalmente a gente faz pequenas cartas, né, de 100, 130 mil reais. Então, logicamente, algumas vão ser contempladas cedo, outras vão demorar mais, vão demorar 5, 6, 7 anos. Então, nesse pool de cartas, né, ele vai ter um rendimento bem superior ao investimento tradicional, além de ter a disciplina de estar fazendo isso todo mês, né? Então, a gente tem feito muito isso e tem sido muito sucesso com os clientes, tanto com o cliente que, às vezes, já tem um fundo imobiliário com a forma de diversificação e também com o cliente que não tem a disciplina, né, de colocar aquilo ali. E só para fechar isso aí, e acaba sendo um produto que ele acaba sendo dentro de um portfólio de investimentos, tem muita gente que faz como futebol, analogia ao futebol, né? Onde cada um tem lá, ele acaba sendo um zagueiro, porque é o seguinte, quando a gente tem, por exemplo, uma alta da taxa de juros, né? A gente acaba tendo, às vezes, normalmente, a Bolsa sofre com isso. Sim. Os fundos imobiliários acabam sofrendo com isso. A parte da renda fixa também, com a marcação a mercado. A gente não vai entrar no mérito aqui, né, de que é, mas acaba sofrendo. Mas o consórcio, quanto maior a taxa de juros, mais o ágio eu consigo praticar na carta. Porque a procura vai ser maior. E eu consigo colocar mais. Então, acaba sendo um investimento que acaba... enquanto eu tenho... Ele vai para corrigir, vai para corrigir. Né? Como você tem o investimento do dólar também, que acaba subindo nesse momento, né? Então, ele acaba sendo um investimento que auxilia, né, numa composição de portfólio, diversificação de carteira, no momento de alta taxa de juros, ele acaba sendo o zagueiro defendendo a carteira nesse momento. Você pega uma parcela reduzida, nesse caso, para investimento, rapaz, você vai pagar muito menos, vai pagar muito pouco e vai conseguir vender sua carta. Hoje a gente trabalha com carta contemplada lá, no mínimo 35% do valor do crédito. Então, você pegar lá uma pessoa que contemplou uma carta de 500 mil, nós estamos falando aí de 160 mil. Né? Se o cara contemplou na primeira, 160 mil, meu irmão. Exatamente. É porque ele vai fazer a conta. Sai com 30 É difícil acontecer? É difícil. Mas se você não acontecer, o que você vai ter? Nada. Você vai ter a sua grana corrigida. Exato. No final. Então, assim, se ele chegar no meio, você compra um imóvel pela metade, você botou 250 mil e alguém vai pagar essa diferença. Chegou no final, vai vir tudo corrigido. Então, ou seja, por que não fazer? Quem não é o cliente do consórcio? Todos. Inclusive, assim, é muito importante esse bate-papo, porque eu acredito que vocês devem ter essa mesma percepção. Quando a gente senta para conversar com um cliente,
você vê que é falta de informação mesmo, Sim. porque não faz sentido o cara não fazer. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o cara que tem uma empresa que tem máquinas e equipamentos, porque também o consórcio pode ser utilizado para máquinas e equipamentos. Sim. E se o cara precisa, eventualmente, de ano em ano, renovar, por que ele não se planeja já para ter essas cartas, mesmo se for contemplado e ele não for utilizado, deixar lá rentabilizando, para não comprometer o crédito da empresa junto à instituição financeira, sabendo que ele já vai ter que, se ele pegar um contrato novo, ele vai ter que ter máquinas novas, ou quem tem frota, enfim. Não faz sentido o cara... Cultural. É cultural. Aí, o que a gente vê acontecendo? O cara pega e financia. E aí tá pagando mais caro, tá deixando dinheiro na mesa para os bancos. Sim. Então, o que falta é realmente disseminar essa informação. Mesmo, clareza no Por isso que é importante esse bate-papo mesmo, para chegar essa informação para cada vez mais pessoas. Porque às vezes o cara fala assim, pô, é mesmo, eu tenho uma frota aqui de 10 carros aqui, geralmente eu pago à vista ou estou financiando. Aí tá pagando à vista, hoje a gente tem um custo de remuneração do capital que é maior do que o custo do crédito. Então faz sentido você comprar à vista, se você tem uma terceira via ali que você pode... Claro. Não faz sentido. Então é questão de fazer conta, procurar um especialista e ver que realmente a carta de crédito é uma estratégia fantástica. Sim. Fantástica para quem quer e pode se planejar. Né? Conforme a gente já conversou, né, do canivete suíço, mas ele serve para várias coisas, né? Conforme você falou, Dani, a gente tem, por exemplo, renovação de frota, né? Compra de equipamento solar, linha amarela. Tem serviço, tem várias coisas. Então, você tem várias coisas, né? Então, você tem o caso, por exemplo, como você falou, a gente tem um cliente lá que a gente está tentando estruturar pela operação, que ele tem uma empresa de veículos, locação de carro, e ele financia. Ele financia todo o carro dele. Se o cara parar para pensar, um grupo de 300 pessoas, se ele precisar, vamos lá, 200 carros, ele é dono de, 60%, então, 65% do grupo. Ele financia, ele controla. Ele pode muito bem fazer ali, ele tem renovação de 10 milhões por ano. Ele precisa fazer 10 milhões, mas pode ter 5 milhões e reduzir o custo dele. Isso é muito cultural. Isso aqui no Sudeste ainda, o consórcio ele não é tão utilizado. A gente vem crescendo muito, mas muito mesmo. Tanto a entrada de profissionais, novos clientes, valores assustadores. Mas você vai para o Sul, você já vê uma realidade diferente. Lá, a grande parte, eu acho que chega a 40%. Já é cultural, né? Do crédito todo do Sul é consórcio. Então, todo mundo tem consórcio. Às vezes, uma empresa praticamente compra um grupo todo. Né? Combinam-se ali, ou uma empresa só, ou então que já alguns é um projeto, ela faz o projeto junto à administradora, projeto de né? renovação, já faz um projeto, por exemplo, construtoras. Você vai fazer lá 300 unidades em 10 anos. Por que não fazer o consórcio? Todo mês você vai ter uma unidade sendo contemplada e vai colocando aquilo ali na obra. Vai jogando. 300 unidades para uma consultora não é nada. Então ele vai trabalhar com recurso. E outra coisa, como o consórcio vai ser feito para cada unidade, ele pode repassar esse benefício para você, que é o cliente final dele. Olha a diferencial de mercado. Isso já acontece no Brasil. Ainda no Espírito Santo não tem ninguém fazendo. Quem quiser fazer, quiser chamar o projeto, é uma excelente chama aqui que a gente vai porque... fazer. Mas isso aí são casos que acontecem. Já vi empresas de construção pequenas se tornarem grandes construtoras sólidas através do consórcio. Então, dá para trabalhar muita coisa no consórcio. É o canivete suíço lá. E realmente, você consegue tirar ali toda hora um coelho da cartola e o negócio acontece. Legal. A gente já está caminhando quase que para o final aqui do nosso episódio, mas eu quero trazer aqui rapidamente algumas dúvidas que a gente geralmente recebe e acredito que devem ser dúvidas comuns. Então, eu vou falar aqui, vocês podem me ajudar aqui com essa resposta. Primeira, né? Em relação ao FGTS, pode usar o FGTS para dar lance ou complementar o crédito? Sim, a regra é sempre da Caixa, né? Mas você, estando liberado seu FGTS, você usa lance, usa para dar lance, contempla seu bem e usa para pagar. Lá já tem lá o campozinho, vou usar o FGTS. Agora, na administradora que eu trago, que é a Porto Seguro, que vocês também trabalham, ela vai ter um setor exclusivo para poder cuidar do FGTS do cliente. Antigamente, não sei se era Caixa ou Banco Central, alguma coisa assim, eles obrigavam você a fazer com uma empresa, outra empresa. Agora, a Porto se tornou um agente bancário para poder fazer o dos clientes dela. Então, isso facilita muito o processo, era um gargalo, mas é um negócio que funciona muito bem. Legal. No consórcio, você que está com o seu FGTS travado lá, ó, e não sabe o que vai fazer com aquilo, porque não vai render nada, contrata um consórcio, mete lance com o FGTS. Legal. E vai viver.
Legal. Outra dúvida aqui. Como aumentar minhas chances de ser contemplado mais rápido? A Quais são gente as já estratégias? falou um pouquinho aqui, né? Então, assim, as contemplações do consórcio normalmente são 3, né? Depende do grupo, mas normalmente a grande maioria dos grupos são 3. É um sorteio, né? E a forma de você aumentar a sua possibilidade é o lance livre, que é um leilão entre quem dá mais leva, né? O maior lance leva o crédito naquela assembleia. E existe o lance fixo, que é um lance que ele é limitado para todo mundo. E você tem um sorteio dentro do sorteio, né? Então, todas as pessoas que deram aquele lance fixo de 20, 30, 40%, aí depende da administradora, depende do grupo, tem a oportunidade de participar junto de um sorteio, de um outro sorteio. Na verdade, é o mesmo sorteio, ele só pega a pedra adjacente, né? E vai ser quem vai utilizar aquele crédito. Então, as formas de acelerar, né, são via lances. Uma coisa muito importante que eu falo justamente, quer acelerar sua contemplação, primeira coisa, pague em dia. Porque se você atrasa um dia, Você não participa. você não participa perde da a assembleia. chance de- E eu já vi muito cliente ter um número contemplado, lógico que ele não é avisado, porque ele não foi contemplado, mas o número estava ali Tava ali dentro da da assembleia contemplação ali, da né? assembleia lá da Caixa, da Loteria Federal. E você fala assim, rapaz, esse cara perdeu porque perdeu o dia. Não pagou. Exatamente. Última pergunta aqui, depois eu vou dar um espaço para vocês, né, darem uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo. A última aqui é o seguinte: posso usar o crédito para comprar um bem de menor valor? Isso Pode. é possível, né? Não tem Pode problema. sim, vai bater no final, ou então você pode, por exemplo, imóvel ou automóvel, qualquer um tipo de carta. Você contratou lá R$1 milhão. Vou usar só 700 mil. Você tem a opção de abater esses 300 no final, tá? Ali. Usar eles de embutido também, né? Que vai, Como lance, como estratégia, né? Como estratégia. E também você pode avisar a administradora e falar assim, vou usar isso aqui para um próximo imóvel. Você pode tanto comprar mais de um imóvel com uma carta, como comprar um imóvel com várias cartas. Sim, então, entendi. essa flexibilidade É mais uma é mais uma característica, né? característica. É só importante saber a regra da administradora. Cada administradora tem, até isso é importante. Eu tive um problema só colocando um cliente que exatamente a gente queria comprar uma carta, ele tinha uma carta oportunidade de comprar, a gente ia comprar a carta contemplada de uma administradora que a gente não trabalha, mas porque ele tinha uma carta já daquela administradora, mas ela não permitia que eu comprasse 2 imóveis com a mesma carta. Quer Acontece. dizer, aí travou. Por isso que você precisa do especialista. precisa Por saber. exemplo, eu já peguei cliente que comprou carta de imóvel para comprar área rural e não permitido. Isso acontece demais. Isso é falta com de certeza. orientação na hora da venda. É de conhecimento mesmo. Esses dias mesmo eu tive um caso, eu tive que vender meu carro para colocar na negociação do apartamento e tal, não sei o que. Eu falei, cara, você comprou uma carta contemplada. Aí apareceu uma carta contemplada sem ágio, sem nada. O cara só queria o dinheiro. Eu falei, nossa senhora, papai do céu, obrigado. Vamos lá e tal. Aí eu falei, pô, manda aí, já mandei meus documentos, transfere. Pô, foi naquela empolgação, né? Eu falei, pô, calma aí. Aí tem hora que você dá uma acalmada e fala assim, Deixa eu dar uma qual é olhada o índice de correção desse negócio? Aí peguei o extrato, olhei e falei, pô, isso aqui é FIP. Qual é o índice de... Não era a administradora que eu trabalho. Qual é o índice de correção? FIP. Eu falei, nossa, qual é o carro? Até o carro influencia. Porque, por exemplo, se você pegar o carro era Hilux. Hilux só sobe, irmão. Hilux não vai baixar. A Hilux sobe 15% ao ano. Então você tem que sair fora desse trem. É mensal, né? O reajuste é mensal. Exatamente. Então ela vai oscilar ali o tempo todo. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, graças a Deus. Então você tem que conhecer. São aonde você vai detalhes que fazem a diferença e só o especialista carta mesmo. de banco. É Com a isso aí. taxa lá no chão. É isso aí. É isso aí. Ou então, às vezes, você pega um grupo do banco com a saúde financeira, né? Muita inadimplência e tal. Voltando lá no assunto do banco, só para reforçar, sabe? Não compre consórcio em banco, não é porque a gente vende, não. Se você comprar consórcio em banco, pegue algum especialista dentro do banco, se é que existe. Por quê? A grande maioria adere à carta em contrapartida. O cara vai pegar um empréstimo, faz. O cara vai pegar não sei o que, faz. Não sei o que, mais de troca. Qual é a primeira coisa que o cara faz? Ele deixa de pagar. Para de pagar. E você está no grupo junto com ele. Então ele não tem o objetivo de ter nada pelo consórcio ali. Então ele vai sair fora e vai deixar seu grupo pobre. O grupo pobre não tem contemplação, você não realiza e não acontece. É isso. Pessoal, obrigado aí demais pela presença de vocês. Eu vou deixar aqui um espaço para uma mensagem breve aí para a gente finalizar esse episódio. Vamos lá, eu acho que como o consórcio foi para mim, ele pode ser para qualquer um. Sempre fui um cara extremamente desorganizado financeiramente. Era um cara que não tinha estratégia nenhuma, era um arrancador de cerca no peito aí para poder comprar as coisas. Era tudo
muito na brutalidade mesmo, vou trabalhar tantas horas que é isso que eu preciso fazer. E aí descobri que quem corre é a bola. E para mim, quem corre é o consórcio. E ele faz você alavancar, ele te traz uma consciência financeira, porque você se protege de você mesmo. Quando você está posicionado no consórcio com ele contemplado ou não contemplado, você está ali com uma missão já pré-definida, então você sabe que qualquer hora você vai comprar um imóvel, você sabe que uma hora vai chegar esse momento. E não deixe de entender o consórcio. A mensagem que eu falo é, se você entender o consórcio, você não vai ficar sem. Não quero te vender, eu quero te mostrar o que acontece ali dentro, quais são as possibilidades. A gente falou de muita coisa aqui, mas não falamos... Ainda tem muita muita coisa. Muita página, muita água para passar debaixo dessa ponte. Marcar mais 2 episódios aí para a gente está aí, ó. A gente está lá em São Paulo agora. A gente vai, a gente descobre, a gente conversa, troca experiência, né? Boas práticas. E você vê uma pessoa que está mais evoluída, o lance da construtora. O cara vai construir 300 unidades, ele compra um grupo inteiro, cara. Ele vai fazer, ele vai pagar a parcela ali. Então, ele vai levantar esse dinheiro, vai poder dar lance, vai poder fazer. No carro, tem outras sugestões. Carta contemplada. Cara, são N as possibilidades, são N as situações. Entenda o consórcio e você certamente vai conseguir evoluir financeiramente na sua vida. Aí. Para fechar aqui, né? Primeiro agradecer ao Ralf aqui. Eu que agradeço vocês. Junto aí, obrigado pela presença Tamo aí. junto. Né? A gente somos, abre aspas, trabalhando mesmo por produto, né? Abre aspas, concorrente, mas, como diz, a gente tem mercado para todo mundo. Eu acho que o nosso intuito aqui é fortalecer o produto, né? Conscientizar desse produto que a gente entende, né? E ver como, quer dizer, todo mundo deveria ter, né? Um consórcio, deveria fazer realmente, porque é um produto que serve para muitas questões, muitas áreas. Você não precisa ter não precisa comprar para um objetivo especificamente. Se você pode definir, eu vou comprar agora e depois eu vejo. Na hora que for contemplado, eu vejo se eu vendo, se eu construo. Exatamente. Né? Quando você não quer fazer nada, que é o ideal. Mas, meu pai, aí, quer dizer, mas você arruma disciplina. Eu, por exemplo, né, tenho 6 cartas que eu compro para mim. Então, quer dizer, se eu estou vendendo é porque uma coisa que eu sempre prezei na minha vida é o seguinte: se tem algo que eu ofereço, primeira coisa, eu sou o consumidor. Sou o consumidor. Testei, gostei, faço, então vou oferecer para quem, porque eu só consigo vender aquilo que eu acredito. Eu acredito muito no produto, tenho muito sucesso, tenho tido sucesso, clientes que têm conseguido alcançar os seus objetivos e sonhos. Então, acho que é isso aí. É como diz, entenda realmente o produto, tire suas dúvidas, converse com uma pessoa especialista. Exato. Né? Tem uma maneira legal, te interrompendo, Fred, é o seguinte: se a pessoa que for te vender um consórcio não tiver um consórcio, não compre. Exato. Isso é básico. Fala assim, me mostra a sua carta de consórcio. E o que você vai ver, você está com 6, né? 6 cartas. Então, você vai ver, 10 anos você vai fazer, eu fiz 14. Então, e aqui, não tem nenhuma que não está contemplada. Você imagina, 10 anos. É mais do que uma por ano. Mas é isso aí. Então, acho que é um produto fantástico, todo mundo devia conhecer, realmente se aprofundar, e cabe para todo mundo, para todas as famílias. Legal. Pessoal, é isso aí. A gente está chegando ao fim aqui do 2º episódio da FortoCast. O objetivo é trazer informação de qualidade. E é como a gente conversou hoje, a vida ela é feita de decisões. Quando você define algo, você tem que dar o primeiro passo. E no consórcio é assim, independente se você vai contratar para adquirir um carro novo, uma casa nova, para quitar um financiamento, o primeiro passo é você decidir e fazer. E aí as coisas vão acontecer conforme você planejar. Mas tem que ter atitude, né? Então, obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que esse episódio chegue ao maior número de pessoas possíveis. E tamo junto. Um abraço.